Boa noite. Glória. Primeiramente, assim, falar que estou muito feliz de estar trazendo aqui, uma mensagem do Senhor, não é minha não. Glória a Deus. E agradecer a apóstolo que está aqui. E revelar a vocês que vocês gostaram, a primeira vez que eu estou pregando. Já dei aula, mostrei na apóstolo, mas pregando pela primeira vez. E eu queria revelar assim, dar um frio na barriga, só um minuto, depois de um minuto já fico tranquilo já. Eu já trabalho com pessoas já, então para mim assim, é natural, mas aquela frio na barriga no começo. Meus irmãos, impactante quando a gente vai falar da palavra do Senhor. Eu quero que você saiba que quando você saiu da sua casa, foi para casa, o Senhor escolheu que você estivesse aqui hoje. Então você tem que sair da sua casa, quando você chega aqui, você fala: meu Deus, eu estou aqui porque se eu creio em Deus e Ele está no controle da minha vida, então eu creio que eu estou aqui não é por acaso. Deus não manda recado. Deus não manda recado. Tá? A gente não pode ser aquele crente inchadinho, pazinha, né? Nossa, aqui não é para essa mensagem para mim, não. É por outro. Mensagem é por outro. A gente tem que ser aquele crente inchadinho, né? Nossa, aí é para mim. Ficar pirrado. Glória a Deus. Mas vamos com a palavra. A gente vai no livro de Ruth, no Antigo Testamento. O livro de Ruth, um pequeno livro, 4 capítulos, está lá no Antigo Testamento. Depois o livro de Juízes, bem no começo ali. Perdão que às vezes meu nariz pode ajudar. Nariz querendo correr, mas está tudo resolvido. Em nome de Jesus vai dar nada, não. Tá, então, perdoando. Glória a Deus. Quem achou o livro de Ruth, então glória a Deus. Quem não achou, não misericórdia. Misericórdia. Vamos esperar então. Glória a Deus. Livro de Ruth, no capítulo 1. Versículo 1. Todos abriram? Ruth 1, versículo 1. Fala assim: aconteceu nos dias dos juízes que houve fome no país, e um homem decidiu migrar de Belém de Judá para os campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, o nome de sua mulher era Noemi, e os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram à região de Moabe e se estabeleceram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta se achou só com seus 2 filhos. E eles tomaram por mulheres 2 moabitas, uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, depois de habitar ali quase 10 anos. Ambos também morreram, Malom e Quilion. E a mulher ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Versículo 6. Então Noemi se dispôs a abandonar a região de Moabe em companhia de suas 2 noras, porque na planície de Moabe ouviram rumores de que o Senhor Jeová visitara o seu povo, provendo-lhe o pão. Saíram, pois, ela e suas 2 noras da terra onde habitavam, e empreenderam o caminho de volta à terra de Judá. Então disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e que o Senhor use de benevolência para convosco, da mesma forma como vós usaste para com os meus,
que aqui são mortos, e também para comigo. Que o Senhor vos conceda felicidade na casa do novo marido. Então ela as abraçou e choraram em alta voz. Versículo 10. E elas lhe diziam: não, antes iremos contigo ao teu povo. Mas Noemi lhes disse: regressai, filhas minhas, porque ireis comigo? Porventura trago ainda no meu seio filhos, para que vos possa dar como maridos? Ide, regressai, filhas minhas, porque eu sou demasiadamente anciã para me casar novamente, ainda que eu tivesse esperança, e ainda que me casasse, e nesta mesma noite desse à luz filhos. Vós os guardareis até que eles chegassem à maioridade? Renunciareis a outro matrimônio? Não, filhas minhas, pois a minha amargura é maior do que a vossa, porque a mão do Senhor caiu sobre mim. Então elas choraram novamente. Orfa, despedindo-se, beijou a sua sogra e voltou ao seu povo, enquanto Ruth se apegou a ela. Então a sua sogra lhe disse: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, vai tu também com ela. Mas Ruth lhes respondeu: não insistas para que eu vá e te abandone, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que tu viveres, ali viverei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Glória a Deus. 17. Onde quer que morreres, ali também morrerei, e ali serei sepultado. Juro diante do Senhor, e faça-me o que lhe aprouver, que só a morte poderá nos separar. Vendo Noemi que Ruth estava firmemente decidida a segui-la, deixou de insistir com ela, e ambas foram pelo caminho até alcançar Belém. E aconteceu que, quando chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram: não é esta Noemi? Mas ela lhe respondia: não me chameis Noemi, porém chamai Mara, pois o Todo-Poderoso me inundou de amargura. 21. Porque naquele tempo parti de mãos cheias, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque, pois, me chamareis Noemi, pois o Senhor Jeová me humilhou e alcançou-me com a sua mão e me afligiu. 22. Assim voltou Noemi, estando com ela e sua nora Ruth, a Moabita, nos campos de Moabe. Elas voltaram da terra de Moabe a Belém no começo da colheita da cevada. Glória a Deus, só até aqui. Como eu disse, é um livro pequeno de 4 capítulos. Já leu? Falta só mais 3. Depois você lê em casa. Glória a Deus. Pode sentar, dando glória a Deus. Meus irmãos, o livro de Ruth é um livro que fala a respeito de Cristo. Toda a Bíblia fala, mas é um livro histológico também. E é interessante que Ruth era uma moabita, não era o povo, não era judeia, uma judia, não era o povo de Deus ali, ela era uma moabita. E interessante que lá na genealogia de Mateus, 4 mulheres são citadas, 5 na verdade com Maria, Jesus, mas 4 mulheres são citadas. Delas, Ruth, Betseba, Tamar, Raab. Não sei se todos conhecem a história de cada uma dessas 4 mulheres, só que são mulheres que na história tem uma história moralmente boa. Cada uma ali teve as suas dificuldades, seus problemas ali, Só que é interessante como o autor colocou essas mulheres. As mulheres improváveis. Tantas mulheres aí, que faz parte da genealogia de Cristo, que não foram citadas, mas logo essas 4. Ou seja, não é aquilo que a gente vivia, não é aquilo que as pessoas falavam da gente, que vai ser isso toda a vida da gente. O Senhor nos justifica. Para o Senhor a gente tem valor. Glória a Deus. E interessante que quando a gente se fala de genealogia, muitas das vezes quando você vai ver, a gente tem a mania de pular. Um nome mais esquisito do que o outro. Não, vou pular aqui, vou direto.
Só que, meus irmãos, cada nome ali, cada nome tem um significado. Por quê? Porque o povo daquela época, eles tinham o costume do nome significar algo. Então, quando você pega ali, por exemplo, a genealogia de Adão, que é até Noé, e você pegar aqueles nomes ali e ver o significado de cada nome, você vai ter uma mensagem. É poderoso isso. Se você olhar a genealogia ali, você tem Adão, você tem Sete, você tem Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Se você pegar o que significa cada nome, Adão significa homem, Sete significa determinado. Se você pegar Enos, mortal. Se você pegar Cainã, penalidade, pena ou penalidade. Se você pegar Malalael, o Santo Deus. Se você pegar Jared, descerá. Enoque, ensinando. Matusalém, sua morte trará. Lameque, sem esperança. E Noé, descanso ou conforto. Quando você junta esses nomes aí, você tem a Bíblia resumida. Porque fala assim, quando você junta todos os nomes na ordem: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o Santo Deus descerá ensinando, que sua morte trará aos sem esperança conforto e descanso. Glória a Deus. É a Bíblia resumida. Não foi isso que o Senhor Jesus fez? Ele não veio, Ele é Deus, Ele não veio através da sua morte, nos deu, nos reconciliou com o Pai, mas através dele teremos agora conforto e descanso. Então nada está nessa palavra aqui, ó. Nada, nenhuma palavra aqui está fora do lugar. Glória a Deus. O próprio Senhor, usando homens inspirados pelo Espírito Santo, escreveram aqui. Então, quando você pega para ler, não, vou ler aqui um versículo só aqui, rapidinho, tá? Dê atenção, porque aqui tem algo poderoso. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, voltando no livro de Ruth, como eu disse, um livro pequeno, 4 capítulos, 83 versículos, e é um livro que começa triste, né? Começa com 3 funerais, 3 enterros, 3 lutos, né? Só que se depois você chega em casa, eu sei que você vai continuar lendo o livro de Ruth, você vai ver que vai terminar com o casamento, com o nascimento de uma criança. O que isso traz para a vida da gente? Pergunta o quê? Isso nos ensina que nem sempre a história que começa na nossa vida é a história que vai terminar. Às vezes você fala assim, não, mas estava todo feliz, começou dessa forma, vai ficar assim? Não vai. Você crê, você tem um Deus poderoso, que é um Deus de começo, principalmente um Deus de recomeço, você vai ver que a sua história vai mudar. Como mudou a vida de Noemi, como mudou a vida de Ruth. Porque olha a situação que eles estavam, essas mulheres. Perdeu o marido da Noemi, perdeu 2 filhos, meu Deus, uma situação dessa. Bom, meus irmãos, outra coisa, né? Outra curiosidade. O livro de Ruth está entre 2 livros muito violentos, que é o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel. Depois chega em casa, você vai ler. Glória a Deus? Glória a Deus. Vai dando glória a Deus aí, meu irmão. Se você ler lá em Romanos 4, está falando assim, ó, que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Agora Abraão foi quem? Pai na fé. Quer ser fortalecido na fé? Glória a Deus. Quem quer ser fortalecido na fé? Glória a Deus. É isso aí, você acabou de falar. Vamos dar glória a Deus. Tá bom a situação? Glória a Deus. Se estiver ruim, Glória a Deus.
glória a Deus, irmão, não é para mim não, tá? Eu não quero nada. É do Senhor. Amém? Glória a Deus! Vamos lá, então. Como eu disse, né? É um livro que está entre dois livros violentos, né? Situações violentas, de Juízes e 1 Samuel. E isso, mais uma vez, nos ensina algo. Não importa o que está ao nosso redor, seja algo de morte, seja algo violento, seja de situação que for, não muda o contexto da nossa volta, não muda o que Deus pode fazer na nossa vida. O que Deus pode fazer na nossa vida, o que está do nosso lado ali, é situação de morte, situação de doença, situação de alguma coisa difícil, fique sabendo que o Senhor pode fazer na sua vida. E Ele está fazendo. A partir do momento que você inclina seu coração, você busca Ele já começa a trabalhar. Ele está trabalhando, a gente não vê, a gente não percebe, a gente não espera muitas vezes. E a gente vai falar que hoje a respeito da espera também, a respeito de decisões erradas que a gente muitas vezes toma, situações precipitadas também. Amém? Vamos então voltar aqui, comecinho aqui, ó, versículo 1. Olha aí sua Bíblia aí. Aconteceu nos dias dos juízes que houve fome no país. Um homem decidiu migrar de Belém. Belém, irmão, significa casa do pão. Então ele decidiu migrar de Belém, que é a casa do pão, para os campos de Moabe. E Moabe significa desejo, carne. Então ele saiu, olha para você ver, esse homem, Elimeleque, seu nome significa meu Deus é rei, saiu da casa do pão para poder ir para a casa do desejo da carne. Quantos não estão saindo da casa do pão para poder ir para a casa do desejo? E um reflexo desse que a gente vê agora, que aconteceu no final de semana, carnaval. Eu brinco muitas das vezes que existe aí, vamos dizer, existe 3 capetinhas. Não sei se você já ouviu falar. O primeiro deles é o capetinho, o que tem? Ah, mas o que tem? O segundo é só um pouquinho pode. Não, mas só um pouquinho pode. Então tem o que tem, só um pouquinho pode. E o terceiro não dá nada não. Então cuidado. Cuidado. A coisa só um pouquinho, não tem nada a ver. Cuidado com isso aí. Glória a Deus. Então, olhamos para uma situação aqui. Uma família que decidiu sair da tua terra para ir para uma terra estranha. Por uma situação de fome. E aí, outra coisa, a fome, ou substituindo pela diversidade, revela quem nós somos. Quando você está passando por uma diversidade, alguma coisa do tipo, aquilo vai revelar algo de você. Jó, quando estava passando aquela situação toda difícil na vida dele, se revelou que estava dentro de Jó. O que tinha dentro dele? Todo o clamor da oração a Deus. Nem para conta do diabo ele colocou. Porque ele fala assim: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitas das vezes as pessoas ficam colocando aí, às vezes está passando por uma aprovação e quer colocar aí a culpa, esse aí é o inimigo da minha vida. É o inimigo. Talvez não é, talvez é uma aprovação. Você tem que saber diferenciar. Há uma diferença, meus irmãos, de tentação para aprovação. Você não sabe, a aprovação vem de Deus, é Deus te provando para alguma coisa. Depois de uma prova, você faz uma prova na escola, uma coisa, você ganha alguma coisa, né? Você ganha um diploma, você ganha algo. Quando você passa por uma prova de Deus, e você é aprovado, você também recebe algo. Glória a Deus. Agora a tentação é do maligno. Ele já vai te tentar naquilo que te cobiça, a você pecar, fazer algo errado. Como eu falei, eu não consigo
Eu vou aprender a pregar, mas quando eu vejo, eu estou querendo ensinar. Então, assim, tenha paciência aí que a gente vai terminar isso aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Como eu disse, Jó revelou o que tinha dentro dele. Quando a gente enfrenta um problema na vida da gente, a gente tem 3 atitudes. Primeiro, suportar aquela situação. Segundo, fugir, porque era que os pais da família fez. Ou usar para a gente aprender algo com isso. Ou você suporta e aprende, ou você foge. E muitas das vezes fugir não te traz, ainda mais você fugir para o lado errado, não te traz coisas boas, como não trouxe para Elimelec. O que trouxe para a vida dele aqui, da família dele? Morte. Então cuidado, muito cuidado com aquilo que você tem deixado e pensado que está buscando corretamente. A gente vai ver aqui que as escolhas que a gente vai fazer tem que ser orientada, buscada na presença de Deus. Tudo que a gente vai fazer é orar antes. A gente vai ver depois aqui exemplos de pessoas que acabaram tomando decisões erradas ou precipitadas, e isso trouxe todo o mal para a vida delas ali. Abraão, por exemplo, uma situação também difícil na vida dele, que ele fez? Desceu para o Egito. Lá, o que ele trouxe de lá? Ele trouxe Agar. De Agar veio Ismael, que é um povo que até hoje persegue o povo de Deus, Israel. Um povo que sempre esteve perseguindo o povo de Deus, por conta de uma situação que Abraão e Sara tentou resolver eles mesmos. Não esperou no Senhor. Jonas também é outro que decidiu errado. Ele não quis fazer aquilo que o Senhor determinou para ele fazer. Não sei se você sabe da história, mas ele foi engolido por um peixe. E é interessante que depois que ele dentro da barriga do peixe ali, ele faz um voto com Deus. Se ele sair daquela situação ali, ele ia pregar para aquele povo. Ia fazer o que o Senhor tinha dito. Mas é interessante que aquele peixe ali, ele cuspiu Jonas. Só que aí quando você lê na história, você passa desapercebido. Porque é interessante que Jonas tinha que pregar lá em Nínive. Só que ele foi cuspido, não em Nínive, porque Nínive não tem mar, não teve como o peixe chegar lá. Ele foi cuspido lá em Jô, da onde ele estava. Mas por quê? Porque Deus vai colocar a gente sempre da onde a gente saiu, para poder te resolver. Ou não, peraí. Você vai, agora que você compreendeu que você precisa de mim, agora que você entendeu que é eu que controlo a sua vida, é eu que estou no controle da sua vida, então calma aí. Agora você entendeu? Eu vou te colocar lá de novo, onde você saiu, e você vai fazer o caminho agora, para você fazer aquilo que eu determinei na sua vida. Meu Deus. Temos exemplos de Moisés com as tábuas. Ele quebrou as primeiras. Deus escreveu a segunda dele. Ele teve que escrever. Ele falou: não, você vai voltar lá de novo. Só que agora você vai ter que escrever. Tá aí, escrever. Agora a responsabilidade é sua. Então, cuidado. Muito cuidado, porque muitas das vezes algo que a gente não obedeceu, decidiu errado, o Senhor ele nos ensina, ele é pai, ele fala: pai, corrige. Pai, corrige. E aí ele vai corrigir a gente, ele vai colocar onde a gente estava, para a gente aprender e agora fazer de uma forma diferente. Mas agora é você. Estou com você, estou aqui, mas faz aí. Confia em mim. Glória a Deus. Amém?
tomou decisões erradas na vida. Saul, ele não glorificou a Deus quando foi ungido. Olha a importância, né, da gente glorificar o nome do Senhor, como eu disse no começo aqui, que você dá glória a Deus. Quando alguém falar alguma coisa para você assim, fulano, mas você foi muito bem nisso. Glória a Deus. Dá glória a Deus. É Ele na sua vida. Fica vendo que tudo aquilo que acontece, mas às vezes acontecem as coisas ruins, Valéria. Glória a Deus. Sabe o que eu vou te ensinar? Quantas coisas ruins aconteceu na minha, na sua vida aí que a gente aprendeu? É verdade. Coisas boas, às vezes a gente nem lembra. Mas uma coisa, algo ruim que aconteceu na nossa vida, e aquilo nos ensinou algo, meu Deus, até para vocês falar para alguém, ensinar alguém, aconselhar alguém, você já fala com mais propriedade. Fala assim, ó, eu passei por isso aí. Ó, eu vivi isso aí. Pode ficar tranquilo, você também vai conseguir vencer. Amém. Você vai conseguir passar. Amém? Glória a Deus. Então ele não glorificou. Ele acendeu fogo estranho. O que pode ser acender fogo estranho? A pessoa fazer de qualquer jeito. Será que para adorar o Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma? Não, Deus conhece o meu coração. Eu ouço muito isso aí. Não sei disso não, Deus conhece o meu coração. Aí você não tem medo disso não. Você não teme o Senhor? Cuidado. Cuidado, meus irmãos, porque não, eu vou fazer de qualquer forma aqui. Não é de qualquer forma. O Senhor, Ele é justo. O Senhor, Ele te ama. Ele é Pai. Será que quando você vai na presença de um juiz, você vai de qualquer forma? Você tenta entrar no fórum lá de pergunta, depois você entra? Por que na presença do Senhor você vai de qualquer forma, de qualquer jeito? Não. Você vai orar, você vai falar com Ele? Calma, não vai falar de qualquer forma não. Como o apóstolo fala, quando você vai falar com alguém muito inteligente, você não vai falando qualquer coisa. Você calma, você pensa, você ouve mais do que fala. Agora, diante de Deus, você chega lá, Senhor, seu Deus, calma, chega lá, não tenha, adora, louva, glorifica o nome dele. Depois você começa a falar, Pai, nossa, muito obrigado por tudo, Senhor, mas me ajuda nisso, me orienta naquilo. É assim, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. É o seu Deus, é o seu Criador. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente vive numa geração do fast food, né? Tudo é imediato, tudo a gente quer às pressas. Então hoje é muito mais fácil, Valéria. Eu estou de falar isso, eu vou falar. Fala mais. É muito mais fácil você comprar uma toalhinha lá para poder passar em frente lá e acabar com a dívida do banco lá, do que você fazer um propósito de oração, você fazer um propósito de jejuar, você fazer um propósito de ler mais a Bíblia, você fazer um propósito de buscar mais, de Deus abrir portas na sua vida, porque você está cumprindo princípios agora. Deus abrir portas, então você vai ganhar mais, as coisas vão melhorar na sua vida, você vai conseguir pagar pela conta. Amém. Mas nós, geração de hoje, não quer suportar as aflições, não quer suportar o tempo. Deus é um garçom que atende a hora que você quer. Se você não atender, você fica magoado com ele. Meu Deus. Amém? Amém. Ô meu irmão, você vê, tá vendo? Agora você senta aí. Eu falei, quem tirou isso aqui foi Deus, então a mensagem aqui é chavinha, é bater lá e arrastar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, não me engano, meu irmão. Não sou bravo assim, não, só a cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra situação, Paulo tinha um desejo também de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Agora veja só, Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, mesmo assim teve desejo.
Paulo foi até o terceiro céu, viu coisas que ele fala que não pode nem falar. Mas para ele não se gloriar dele mesmo, das coisas que ele viu, ele fala que foi colocado um espinho na carne, que era realmente um demônio ali. E se acaso ele quisesse se gloriar, ele era profeteado. Olha para você ver. Então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com decisões erradas. Se você sente algo falando para você não, é porque é o Espírito Santo falando com você. Olha como que o Espírito Santo fala comigo. Primeiramente, você recebeu o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador? Porque aí sim, essa é uma condição para ele vir habitar dentro de você. Você sentir ele falando com você. Meus irmãos, tempos atrás, quando eu me converti, penso na pessoa que era contra apelo. Não sei se todos sabem o que é apelo, que é quando você pergunta, tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Eu falava assim, que isso? E eu sou uma pessoa que eu me converti porque eu era cético nas coisas. Tipo assim, falava as coisas para mim, falava, tem que estudar para ver se é verdade, né? Tá falando. Eu sou obrigado a confiar. Por isso que quando você está no curso, sempre vai ser uma Bíblia aberta, porque talvez eu estou falando uma coisa aqui, você confere se é. Então assim, comecei nas reuniões, comecei a frequentar ali, né, junto com o pessoal dos crentes, né? E eles falavam as coisas, eu falava, não sei se é verdade não, eu vou confirmar o que esse crente está falando. E aí o Senhor foi trabalhando comigo. E aí quando falava de apelo, eu falava assim, esse negócio aí, eu vou pesquisar para ver se é verdade esse negócio de apelo. E aí eu fui ler e fui descobrir que esse apelo começou de 200 anos para cá, tem um pastor lá com umas cadeiras lá assim, não sei o quê. Eu falei, tá vendo? Ficou certo. Foi coisa do homem inventado aí, não sei o quê. Mas é o Espírito Santo, e ele falou para mim assim, galera, se começou 200 anos para cá, quando Pedro, o apóstolo Pedro, pregou 3.000 pessoas se batizaram, o que ele fez lá? Aquilo lá não foi um apelo? Meu Deus. Para aquelas 3.000 pessoas decidiram batizar naquele momento ali, ele foi um apelo. Você acha que o pessoal caiu na água sozinho? Não, ele acabou de pregar o Evangelho. Certeza que ele falou assim. Quem é que quer se batizar nas águas? Meu Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor vai tratando com a gente. Como eu disse, como o Espírito Santo, Valério sempre fala comigo. É quando às vezes você vai fazer algo, ou você pega uma redação, o Espírito Santo me ajuda aqui. Aí você sente algo falando com você assim, essa de cá, não é isso aqui. Você pode escolher uma coisa no mercado, faz experimento uma hora fazer. Vai comprar ali um tomate, uma coisa, Senhor, Espírito Santo, a gente escolher. Você vai ver que é diferente. Vai comprar uma melancia, a gente escolher o Espírito Santo. Você pode ver que você vai pegar mais coisa. Amém? Isso aí fala de intimidade. Hoje o tema desse ano é Tiago 4,8. Chegar a Deus e chegará a vós. O Senhor está chamando a gente para intimidade. Olha o que está acontecendo nesse mundo hoje. Olha o que está acontecendo. Não sei se você se deu conta ainda das coisas que vem acontecendo no mundo. Valéria sempre teve terremoto. Você está enganado. Se você for estudar e buscar a quantidade de terremotos que teve no mundo, você vai ver que os séculos passados não teve o quanto está tendo agora. Valéria sempre teve guerra, mas se você for analisar também, nunca teve tanta ameaça de guerra como está tendo agora. Porque lá em Mateus 24 fala sobre felicidades, boas, guerras e testes. Olha a peste que passou aí, a Covid, quantas pessoas levou? Então eu quero que você acorde, meu irmão. Olha o que está acontecendo na Turquia. Meu Deus, aquilo ali é para chamar a nossa atenção. O Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está voltando. E Ele vai orar e vigiar. Você não pode perder tempo mais em buscar ter um relacionamento com Ele, ter uma intimidade com Ele.
Não é só me dá, não. Nós não temos um Deus garçom. Não temos um Deus garçom, não é só me dá, não. Quando você vem num culto igual esse aqui, você sabia que quando você vem num culto aqui, você tem que vir se adorar, louvar o Senhor, e a adoração ela é na vertical, não é na horizontal, não. Ai, eu vou ficar adorando só olhando aqui. Não, a adoração é aqui. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, Ele te ama tanto, que Ele traz uma mensagem para você. Para você sair daqui antes com uma resposta, para você sair daqui curado, para você sair daqui liberto. Muitas das vezes você não se dá conta disso. Então, quando você sai daqui e essa mensagem tocou em você, essa mensagem falou com você, chega em casa, medita nela. Chega em casa e fala: Senhor, eu quero viver isso aí. Senhor, você me deu uma resposta. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, irmão. Tem mais coisa para falar aqui, senão não termina. Glória a Deus. O Espírito Santo, como eu disse, deve estar à frente de nossas decisões. Tem mais exemplo. Davi, em 1 Crônicas 14, quando ele precisou ir para a guerra, ele consultou o Senhor. Consultou o Senhor e venceu. Aí na segunda vez, ele consultou de novo. Venceu de novo. Ah, mas por que consultou de novo? Se ele já consultou a primeira vez e venceu, a segunda não era só ir no automático? Não. As coisas não funcionam no automático. Com Deus. Ah, por que eu preciso orar? Não, com Deus. É intimidade, relacionamento. Converse com Ele. Fala: Paizinho. Glória a Deus. Senhor, fala comigo hoje. Trata comigo. Me ajuda nessa situação. Pode ter certeza, irmãos. Ele é o mais interessado na sua vida. Amém? Glória a Deus. Bom, temos então a situação desse pai que teve uma escolha, terrível para a vida dele. Uma escolha: sair da casa do pão para a casa do desejo, para a morte. Interessante que um homem que tem como significado do seu nome Deus meu rei, não crê nas promessas, nas provisões do Senhor. E é interessante que nessa escolha que ele fez, e a gente vê que ele não tinha intimidade com o Senhor, e na escolha que ele fez, refletiu na família. Cuidado com decisões que implicam para a nossa família, para a sua família. Ele deixa Noemi viúva. Depois dos seus filhos, é interessante que os filhos deles iam chamar Malom e Quilom, que significa, um significa doente e o outro quase morto. Quem coloca o nome do filho significado doente e quase morto? Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Então, olha para você ver como que é. Misericórdia, apóstolo. Meu Deus. Então, qualquer decisão que você tomando, a gente tem que tomar cuidado que vai refletir na nossa vida. Mas, eu vou adiantar um pouquinho aqui, mas a gente deve, eu falei sobre recomeço, devemos recomeçar, porque temos um Deus de recomeço. Amém. Glória a Deus. Por mais que tomamos decisões erradas, por mais que perdemos algo na nossa vida, o Senhor Ele pode nos ajudar a conquistar de volta e de uma melhor forma ainda. Amém? Amém. Lá em Êxodo 14, quando o Senhor fala para o seu povo, fala assim: volte. O povo não entendeu, mas como é voltar? Como assim? Eles tinham saído do Egito já, eles estavam perto para entrar no deserto. O Senhor fala: volta. E eles voltaram. E depois eles ficaram numa situação de encurralar, que o exército do faraó estava chegando naquele momento. E aí eles começam a murmurar: não, mas não tinha sepulcro suficiente lá no Egito, não, mas morrer lá, vai morrer aqui no deserto. Então, quando você decide voltar,
Quando você decide voltar, a volta não é fácil. Muitas das vezes a volta, você acha que a volta é humilhante, mas o Senhor nos chama para voltar, não para nos envergonhar. O Senhor nunca vai nos chamar para nos envergonhar. O Senhor nunca vai chamar para nós voltarmos, para a gente recomeçar, para a gente ser humilhado. Glória a Deus. Aquele filho pródigo, quando ele decidiu voltar, ele foi humilhado? Não. O que o pai fez? O pai foi lá, o abraçou, o beijou, colocou um anel no dedo dele, mandou matar um bezerro gordo, fez uma festa, ficou alegre. Então, quando o Senhor te chama, volte, filho, volte. O Senhor está chamando hoje você, em nome de Jesus, volte para a presença dele. Se você orar mais e não está orando, hoje você vai voltar a orar. Se você lia mais a Bíblia e não está lendo quando você lia, agora você vai voltar a ler mais a Bíblia. Em nome de Jesus. Se você falava mais a palavra do Senhor para as pessoas e hoje não está falando mais, você vai voltar em nome de Jesus. Porque a volta nos ensina a gente ser agora fazer diferente. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, também foi chamada a voltar ao primeiro amor. Quando eu me converti, falava assim, um colega meu falou assim, eu falava para ele, nossa, eu me converti, né, assim, estou aprendendo a falar, nossa, Deus na minha vida, não sei o quê, Deus não sei o quê na minha vida. E ele falou assim, e ele evangélico já há um bom tempo, ele falou assim, não, Valério, isso aí é o primeiro amor. Eu não entendi aquilo, né? Mas, da mesma forma, isso pode acontecer, acontece com várias pessoas. Cuidado, meus irmãos. Faça uma análise na sua vida, pede para o Espírito Santo te ajudar a fazer uma análise. Você deixou de viver aquele primeiro amor? Como que está o seu relacionamento hoje com o Senhor? É o primeiro amor ainda ou não? Hoje está frio. Deixa eu te falar uma coisa, se tiver frio, volte à presença do Senhor. Volte ao primeiro amor. Amém? Glória a Deus. No versículo 6, olha na sua Bíblia. Então Noemi se dispôs a abandonar a região de Moabe em companhia de suas duas noras, porque na planície de Moabe ouvira rumores de que o Senhor visitara o seu povo provendo-lhe o pão. Meus irmãos, Belém é a casa do pão. A casa do pão, lá tem pão. A casa do pão, lá tem pão. O Senhor vai visitar o seu povo. O Senhor não vai te abandonar. Vou citar 3 visitas do Senhor ao seu povo. A primeira delas, no Egito, quando Deus visitou o seu povo no Egito, trazendo o quê? Libertação. A segunda visita foi quando Jesus, lá em Naim, ressuscitou o filho daquela viúva. O que é que Jesus trouxe? Ressurreição. Mais uma vez, a visita do Senhor Jesus na casa de Zaqueu. Jesus fala assim, hoje chegou salvação nessa casa. Então fique sabendo que em algum momento na sua vida vai chegar libertação, ressurreição e salvação. Glória a Deus. Você tem que crer nele. Eu creio, glória a Deus. Em nome de Jesus. No versículo 7 fala assim, saíram, pois, ela e suas duas noras da terra onde habitavam e prenderam o caminho de volta da terra de Judá. Para recomeçar, tem que sair do local que está. Glória a Deus. Oração fala do orar e agir. Então você ora, você age através de obedecer ao Senhor, seguir os princípios, fazer aquilo que Ele tem pedido, que Ele tem colocado na palavra dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você vá lá agora para o versículo 20. Glória a Deus. Versículo 20 aqui, meus irmãos.
para não se estender mais, estou terminando. Eu acho interessante no versículo 20 aqui, ó. Mas ela lhes respondia: não me chameis Noemi, porém chamai-me Mara, pois o Todo-Poderoso me inundou de amargura. Acho interessante aqui. Noemi, ela está colocando a culpa em quem? Meu Deus. Meus irmãos, quantas pessoas aí não estão colocando a culpa em Deus? Ah, minha vida está assim, está assim. Deus, sabe que Deus não me ama? Sabe que Deus não ouve as minhas orações? Eu tenho clamado, tenho pedido, nada resolve, nada acontece. Ai, Deus pesando a mão na minha vida. Mas é interessante no versículo 21, ó, porque naquele tempo partir de mãos cheias. Opa, peraí, partir de mãos cheias? A gente não tinha lido logo no versículo 1 que eles saíram de lá porque tinha a fome? Mas como que agora no versículo 21 ela fala que eles partiram de mãos cheias? Sabe o que é isso? Muitas das vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente fala: ah, minha vida está uma coisa, está isso, está aquilo, nada dá certo, eu tenho orado, tenho pedido, não sei o que, não, eu não quero saber mais, eu não vou em culto hoje porque não está adiantando nada, eu não vou fazer isso nada. Aí você sai da casa do pão e vai para a casa do desejo, sai da casa do pão e vai para a casa da carne, sendo que as suas mãos são cheias. Sempre você vai ter algo que alguém olha e fala assim: eu queria ter isso aí, eu queria viver essa vida aí. Você já parou para pensar quantas pessoas que às vezes olham para a sua vida e falam assim: nossa, eu queria, olha como que fulano fala, olha como fulano faz, olha como que é isso. Sempre, meus irmãos, alguém vai ter algo melhor que você. Sempre alguém melhor que você em alguma coisa. Vai lá na costureira, deixa eu ir na costureira lá e fala: eu quero fazer um vestido lá, uma calça, eu não sei fazer. Ela vai 10 a 0 em mim. Amém? Glória a Deus. Cuidado com aquilo que você às vezes está reclamando. Dá uma analisada na sua vida. O Senhor te chama hoje para você olhar e falar assim: será que as reclamações, será que aquilo que eu tenho falado, será que eu não estou com a mão cheia? Porque Noemi ela parte de mão cheia. Partir de mão cheia. E ela ainda não colocou na culpa do Senhor. Amém? Glória a Deus. A crise não dura para sempre. Não dura. Interessante que no versículo aqui 21, ela fala assim que ela parte de mãos cheias, mas o Senhor me fez voltar vazia. Sabe o que é isso? Às vezes a gente precisa se esvaziar da gente. Muitas das vezes a gente está muito cheio da gente mesmo. Às vezes a gente acha que a gente é independente, que a gente não precisa de ninguém. Você quer ver se as coisas estiverem boas. Se tiver bom, aí você quer ver. Fala um negócio para mim aqui. Quando, não precisa falar, não, só pensar. Quando você está numa situação mais complicada na sua vida, você orou mais? Quando você está passando uma situação mais difícil na sua vida, você orou mais? A tendência nossa é, não é? Eita, boa. Será que às vezes, quando você está passando por essa situação, não é para você permanecer um pouco mais ali? Deus, não, deixa eu não ter um pouquinho mais aqui. Parece que ele só me procura quando está na situação. Então, meus irmãos, cuidado. Muito cuidado. Então a gente precisa se esvaziar. Às vezes a gente acha que somos independentes, não precisamos de ninguém, precisamos de Deus. Não preciso, não. Eu estou nariz inclinado aqui, tudo dá certo na minha vida aqui, tá bom. Então, cuidado. A gente precisa se esvaziar e voltar vazio, tirar esse ego, voltar vazio mesmo, nos humilhar, nos prostrar diante da presença do Senhor. Você pode orar de qualquer forma, você pode orar sentado, deitado, em pé, mas prostrado é diferente. Glória a Deus. Você vai ver na Bíblia, não tem tempo agora para eu te mostrar, você vai ver sempre aqueles
reis magos lá se prostraram, eles eram reis, se prostraram para adorar Jesus. Glória a Deus. Sempre você vai ver pessoas se prostrando dentro dele, estão prostrados diferentes, se humilha, se esvazia e se humilha na presença dele. É ele que vai te encher. Aleluia. E aí, meus irmãos, para encerrar aqui, depois se você continuar lendo, você vai, como eu disse, você vai ver que termina com uma história muito bonita, aonde Ruth vem se casar com Boaz. Aí surge Boaz na história, que é o tipo de Cristo. Ele é o redidor. Tinha uma lei naquela época que se uma mulher ficasse viúva, tinha o levirato, a lei do levirato, que era o parente ali, o irmão ali, casaria com essa mulher viúva, e o primeiro filho ali seria como se fosse daquele que tinha morrido, para continuar a descendência. E Boaz era um parente próximo de Noemi, e ele resgata Ruth. E aí eles vêm casar e ter um filho, e depois você vai ver que a história termina muito bem. Então, assim, algumas lições, e aí eu vou encerrar. 4 lições para a gente tirar de hoje aqui. Em nome de Jesus. Eu espero que você tenha entendido. Em nome de Jesus. A primeira lição: parar de reclamar. Oh, glória. Glória a Deus. Parar de reclamar. Buscar sempre orar nas nossas decisões. Ter o Senhor, o Espírito Santo ali como nosso guia, falar mais com Ele, buscar mais intimidade, estar mais próximo de Deus, colocar como prioridade na nossa vida. Glória a Deus. Acordou durante de manhã, a primeira coisa é Ele, falar com Ele. Senhor, obrigado, acordei. Amém? Aí sim, irmão, para de reclamar. Glória a Deus. Onde você viu, quando você fala a palavra reclamar, né, tem 2 palavras aí, o re e o clamar. O que é o clamar? Você está clamando alguma coisa. O re, você está repetindo, né, você está reclamando, você está falando 2 vezes a situação. A segunda lição: para de ver Deus como seu inimigo. Porque eu não sei se você já encontrou alguém, uns tempos para cá eu tenho conversado com pessoas. Eu conheci situações de pessoas que estão magoadas com Deus, ou às vezes até ter Deus como inimigo. Ah, mas Deus não é meu amigo, não, Deus só pede, certo? Meu propósito é muito grande, só tem coisa ruim. Mas você já parou para fazer uma análise da sua vida já? Sabe que você está reclamando, murmurando? Sabe que você está tomando decisões sem consultar? Sabe que você não está vivendo intimidade com Ele? Você está ouvindo Ele? Quando você vai orar, não é para Deus te ouvir. Ele já sabe, mas é para você ouvir Deus. Então, quando você termina de orar, você já levanta e sai. Não, acabou de orar, agora você espera que é Ele para falar com você. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro, pare de aceitar a derrota. Não é diante de uma situação difícil na sua vida, situação de morte, alguma coisa assim, que você não aceita a derrota, não. Só preciso volte, recomece. Deus, começo e recomeço, está com você. O Espírito Santo habita em você. Amém? Se você, hoje, se sentir no seu coração que você quer fazer essa oração, Jesus é o seu único Salvador, depois no final aqui, a gente faz um apelo, que você sentir no seu coração, você faça esse apelo. Porque, como eu disse, eu era contra, mas depois eu descobri que não. É importantíssimo. Você não ama Deus? Se eu te perguntar aqui, você ama Deus? Glória a Deus. Você não ama Deus? Glória a Deus. Mas você tem vergonha de um cara e falar assim: Ele é meu único Salvador. Toda vez que fazem um apelo aqui, se eu pudesse brincar. Não, eu quero declarar: Ele é meu único Salvador. Eu amo Jesus. Você tem essa coragem de falar: Eu amo Jesus na frente do mundo? Ou você quer falar só assim, ó? É só assim, só lá no seu quarto, só. Você não quer declarar as pessoas que você é Jesus, não. Glória a Deus. E última lição, irmãos, e assim eu encerro. Tenha sonhos. Continue tendo sonhos.
continue tendo sonho. Tem uma pesquisa que diz que pessoas que às vezes aposentam e fica sentado só na rede, tem muita gente que morre rápido porque perde os seus sonhos. Então não deixe de sonhar. Fique sabendo que cada sonho que você tem, cada imagem, quando você deita na sua cama, você olha para você vê aquela imagem passando assim, sonho, nossa, isso, aquilo, fique sabendo que é Deus que colocou isso em você. Porque você vai lá em Gênesis capítulo 2, você vai ver o Senhor colocando os animais de 2 a 2, o casal passando na frente de Adão. Adão não fala em momento nenhum que ele queria uma mulher. Mas no momento que começa a passar os casais de animais na frente dele para ele dar um nome, e ele vê os casais passando, ele fala assim: peraí, eu não identifiquei nenhum igual a mim. Aí Deus criou o que no coração dele? A necessidade. Então esse sonho, essa necessidade que você sonha, que você está aí vendo essas imagens, foi o próprio Deus que colocou isso aí no seu coração. Eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai viver isso aí ainda. Esse ano 2023, seus sonhos vai se realizar em nome de Jesus.